Oi, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre uma vida com propósito, 40 dias de propósito. E hoje a gente fala do 17º dia, que é assim, a qual lugar você pertence, né? A Bíblia fala lá em 1 Timóteo 3,15 o seguinte: a família de Deus é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, né? Então nós devemos, como coluna, como fundamento da verdade, como igreja de Cristo, nós devemos ser participantes da igreja e não simplesmente acreditar. Nós temos responsabilidades. Não é só a herança, né? Porque a gente fala sobre a herança do Senhor. A gente tem também o compromisso de anunciar a palavra do Senhor como igreja. A Bíblia relata a importância da gente se reunir como irmãos, se reunir se tornando responsáveis por essa divulgação, né, da palavra de Deus. Ela diz que somos um só corpo, né, e cada um como um membro importante para todos para cada um membro importante para todo o corpo, né? Um órgão vital para o corpo. Por quê? Porque nós somos um organismo vivo, né? E não uma organização. As pessoas pensam, às vezes, como igreja, pensam no prédio. Nós não somos prédio, nós somos a igreja do Senhor indivíduo, entendeu? Não é um prédio, não é uma organização, é um organismo, né? É um corpo com vários membros. A Bíblia fala que, por isso, lá em Atos, ela fala assim, a importância de cada um ter a sua participação. Uns têm dons de curas, outros têm dons da palavra, outros têm de profecia. Por quê? Porque cada corpo tem uma função diferente. Então, a Bíblia fala assim, imagina a igreja, né? O corpo sem o pé, sem a perna, sem a mão, sem os olhos. Então, nós só entendemos o nosso papel verdadeiramente dentro da igreja, dentro da comunidade cristã, quando a gente se relaciona com o próximo. E é por isso que Jesus Cristo é bem claro quando ele diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando a gente ama o nosso próximo como nós nos amamos, nós nos relacionamos com ele como co-iguais, como irmãos verdadeiros. E, como eu disse, né, a partir desse momento, quando a gente se relaciona verdadeiramente com os nossos irmãos, a gente entende que se a gente perder um coração, um rim, um fígado, né, a gente perde a vida, a gente perde no processo. O corpo sofre, certo? Então, a igreja, ela é um plano de Deus para o mundo. Como assim um plano de Deus para o mundo? A gente percebe lá na época de Moisés, quando Deus tira o povo do Egito e que ele manda construir uma tenda, né, com a Arca da Aliança, com os mandamentos, os 10 mandamentos, e aí ele instrui como construir aquele templo. Ele está dizendo a importância da santificação do templo, e ele está falando de um templo físico, tá, mas ele já estava ensinando como fazer a purificação do templo espiritual, nós como templo do Senhor, né? Então, ele já estava ali planejando como seria, depois da vinda de Cristo, a igreja, né? A criação verdadeira do cristianismo. E nós fomos feitos para quê? Para prevalecer, né, sobre o mundo. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor, ele edifica a igreja. Ela não fala assim, eu edifico o indivíduo. Ele fala, eu edifico a igreja. Por quê? Porque eu sou igreja, você é igreja e nós somos corpo do Espírito do Senhor, corpo de Deus, corpo de Cristo, né? E somos igreja do Senhor juntos. Não é o templo físico, sou eu, você. E a palavra diz, aonde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então ele já está dizendo ali a importância de haver a união, a importância de ter 2 pessoas juntas. Quando ele manda que os discípulos vá, Jesus Cristo fala assim, olha, vá, prega,
Ele fala que é bom que vá de dois em dois, porque um fala da palavra e o outro ora. Então tá ali Jesus falando a importância dessa comunhão, a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos o tempo todo. E Jesus Cristo dá tanta importância à igreja, tanta importância para mim e para você, que ele morreu na cruz, entendeu? Por amor de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser santificados. Então ele se entregou, ele comprou, ele pagou o preço de sangue. Então nós fomos forjados, nós fomos comprados, nós fomos edificados para quê? Para ser família de Deus. A Bíblia fala assim: e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos, né? Então não crie órfãos espirituais. Como assim? Não afaste as pessoas e nem se afaste da igreja, né? Faça como Estevão, acolha a igreja, acolha as pessoas. Ah, mas é difícil, trabalhar com pessoas é difícil, ser uma pessoa é difícil. Então por que eu preciso, já que é tão difícil, eu preciso estar no meio da igreja, porque eu preciso estar no meio da família? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós somos identificados como corpo de Cristo. Então, como corpo de Cristo, a gente tem que fazer a nossa parte como órgão, ok? Como organismo, como membro da igreja. Então, o primeiro ponto que eu tenho que estar unida é que eu tenho um dever, como filho de Deus, eu tenho um dever, eu tenho um compromisso. E eu preciso estar lá. Eu sou identificado como filho de Deus, então eu tenho que estar dentro da família de Deus. É o primeiro ponto. O segundo ponto é porque eu não posso me isolar do fogo de Cristo. Meu pai costumava falar o seguinte, que é como se fosse uma fogueira. Tira uma tocha de lá, uma brasa de lá. O que acontece com ela? Ela apaga. Por quê? Porque ela está sozinha. Então ela vai perdendo a força, o vento vai soprando e ela apaga. Quando você junta a tocha, ela não apaga, ela vai queimar até o fim. Por quê? Porque o fogo é mais forte ali, junto. O terceiro ponto, para fortalecer a família, um cordão de 3 dobras não se rompe fácil. A palavra de Deus diz isso. Então, quando a gente está unido, é mais difícil quebrar, é mais difícil romper. Então, Deus está contando com a sua ajuda. Ele quer que você vá para lá, porque um cordão de 3 dobras não se rompe fácil. Porque o corpo precisa de você. Cada um de nós tem um talento. Deus deu um dom, um talento específico. E ele não deu um dom, um talento para você enterrar. Ele vai cobrar isso de você. A palavra do Senhor diz que ele deu o quê? 10 talentos. E aí a cada um que ele deu, depois ele veio e cobrou. E aquele que tinha enterrado o talento, Deus falou que você é tolo. Então até aquilo que é seu vai ser tirado. Aquilo que não foi dado vai ser tirado de você. Porque você foi tolo. Então, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom para que você trabalhe no corpo de Cristo. E ele está cobrando isso de você, ele cobra isso de mim, de cada um de nós. Outro ponto é para participar da missão que o Pai nos deu. Que missão, Cláudia? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então o Senhor deu essa missão a mim, deu essa missão a você. E quando a gente está no meio da igreja, a gente tem a gente se esvazia de nós mesmos, nos enchemos do que Deus tem para a nossa vida e transbordamos o amor de Deus para a vida de outras pessoas. Então a família te fortalece. É importante entender que a família também te fortalece. Você fortalece a família e a família te fortalece. Então, a Bíblia fala lá em Efésios 2,19 assim: agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Então, a partir do momento que a gente pertence, a gente precisa se comprometer, né? Jesus promete, como eu falei, edificar a igreja. E é nossa escolha fazer parte dessa família, dessa casa que é a igreja, ser igreja do Senhor. Então, Romanos 12,5 fala assim: assim também nós
que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros membros. Então você está ligado aos seus irmãos. Você tem um compromisso, um dever com eles. E Deus está te chamando para isso. Para você assumir não só a herança, mas a responsabilidade que Ele te deu. E é essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. A importância de obedecer a Deus, seguir o chamado dele, fazer parte desse corpo, o corpo de Cristo. Vem comigo e amanhã a gente fala sobre o 18, né? O 18º dia, tendo uma vida em comum, ok? Amanhã, tendo uma vida em comum. Vou aguardar vocês.